Olá! No programa de hoje, queremos tratar de dois temas muito importantes para todos os trabalhadores e para o ativismo de esquerda, para aqueles que lutam na defesa das reivindicações do povo trabalhador. Diante do aumento da pandemia, há cerca de um mês da realização dos festejos carnavalescos, a maioria das capitais brasileiras, já a essa altura, mais cerca de 15 capitais, resolveram cancelar a maioria das atividades carnavalescas. Os blocos de ruas e todas aquelas atividades que levam milhões de brasileiros às ruas durante o carnaval. Vamos tratar desse tema e vamos tratar também da conferência sindical que está sendo organizada pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária, com ativistas do movimento sindical do Bloco Vermelho de todo o país. Bom, sobre o tema do carnaval, é bom destacar que, logo nesse começo de ano, a burguesia resolveu acelerar a sua campanha contra a presença do povo nas ruas, né? Apresentando números sobre a retomada, um novo pico, uma nova onda da Covid, né, nesse momento, coisa que acontece nesse momento no mundo inteiro. Nos últimos 4 dias, por exemplo, foram 10 milhões de novos casos, recordes atrás de recordes em todo o mundo. No Brasil, houve um crescimento de mais de 300% no número de casos nas últimas semanas. Na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos dias de dezembro, um crescimento de 7.000% do número de casos registrados. Tudo isso são números parciais pela crise no Ministério da Saúde, né, e os dados que apontam, por exemplo, nesse momento, um número de cerca de, nos últimos dias, de algumas centenas de mortos, né, um número já grande, significativo no país de novo, em meio a uma situação em que os dados refletem também a crise no próprio Ministério da Saúde, que, alegando um apagão, uma invasão hacker desde novembro, não tem os dados devidamente computados para analisar a situação. Mas uma característica importante dessa situação é que os governos procuram atribuir, como sempre, a responsabilidade pela retomada dessa ofensiva, responsabilizar os trabalhadores, responsabilizar a população trabalhadora, desta feita pela sua participação nas festas de final de ano. É bom lembrar que esses mesmos governos que agora estão por proibir o carnaval, proibiram a realização das festas populares de Réveillon, né, nas capitais, com um claro intuito, em primeiro lugar, de economizar recursos, porque tudo aquilo que tem a ver com o povo trabalhador vem sendo cancelado nos últimos anos pelo governo, pelo regime golpista, pelos governos da direita em todo o país, e sob a alegação de que se tratava de proteger a população. Tudo tem sido feito assim. Quanto mais se ataca o povo, é para o seu próprio bem. As medidas foram adotadas com um claro caráter persecutório e de um verdadeiro regime de apartheid. Destaco, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, onde foi proibido o acesso da população trabalhadora, através do metrô, dos ônibus, às praias da Zona Sul, né? Mas não foi impedido, obviamente, as festas nos hotéis de luxo, né? A presença das pessoas que tinham condições, por meios próprios, de participarem, de realizarem os seus festejos. Um regime que persegue a população pobre, a população trabalhadora, a população negra. Bom, e, de novo, o fato se dá no Carnaval. E, antes de entrar no tema do Carnaval, é bom que se diga que uma das marcas características dessa nova onda, mais uma vez, da falsificação dessa realidade, é que não há testes. Faltam testes em todo o país e até nas farmácias de cidades grandes como São Paulo e outras, muitas pelo país, os testes acabaram. O governo brasileiro, né, de um país importante como o Brasil, sequer é capaz de providenciar testes. Assim, os números que nós vemos estampados, como os casos da última quinta-feira, mostram números parciais, né? Esses 45.717 novos casos
né, e o total de mais de 22 milhões de pessoas que foram infectadas, são números que mostram apenas parcialmente a realidade, porque apenas uma parcela, pequena parcela da população brasileira consegue fazer os testes. O país tem mais de 620 mil mortos a essa altura da situação e, no entanto, os governos não conseguem fazer outra coisa a não ser culpar a população. Para os governantes, sempre a responsabilidade, sempre a culpa é do povo. Por isso, governos como Eduardo Paes no Rio de Janeiro, o governo Bolsonaro em São Paulo, o governo Bolsonaro em nível nacional, o governo Dória em São Paulo, procuram sempre responsabilizar. A culpa é do povo. A culpa sempre é do povo, né? A não ser quando se trata deles mesmos. Veja-se o caso do Bolsonaro, que culpou o camarão pelo seu suposto entupimento. Bom, diante disso, o governo que não toma medidas, que não providencia teste, que não providencia a vacinação da maneira devida, enrola como enrolou para vacinar a população. A vacina teve que ser conquistada por um processo de mobilização, né? O povo exigindo nas ruas o fora Bolsonaro e vacina para todos. Diante dessa situação, a decisão desses governos tem sido de fazer aquilo que a direita gostaria de fazer há muito tempo, que era o velho plano da direita, que era cancelar, atacar duramente o carnaval. E o carnaval vem sendo cancelado em inúmeras cidades brasileiras. São medidas ditatoriais, né, em que, quando muito, se consulta as cúpulas, né, de setores ligados ao próprio governo, chefes de um punhado de blocos e de setores ligados aí ao próprio governo, e, obviamente, ninguém quer saber de ouvir a população. Ninguém quer saber de ouvir a população, e nessa festa, que é uma festa popular da maior importância para o povo brasileiro, povo que trabalha duro de janeiro a janeiro, né, e que, em largas parcelas, sonha com os dias de carnaval, com dias de folia, para extravasar todo aquele seu sofrimento, toda a opressão que vive no cotidiano. Tudo isso, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo. No entanto, né, o pretexto é a proibição de aglomeração. No entanto, a população continua sendo obrigada a se aglomerar no transporte coletivo. Isso não está cancelado. Isso não está proibido. Andar de trem lotado, de metrô lotado, de ônibus lotado. Nesse terreno, absolutamente nenhuma medida é tomada para garantir uma melhora das condições de vida. Se tratam apenas de medidas de perseguição que visam fazer com que o trabalhador seja tratado como um verdadeiro escravo, que tem direito única e exclusivamente a trabalhar, trabalhar, trabalhar e morrer sem ter direito a protestar. Obviamente que, no momento de enorme tensão política e de polarização no país contra a direita, que vem destruindo cada vez mais as condições de vida do povo brasileiro, um objetivo central dessas proibições é procurar impedir as manifestações que transformaram os últimos carnavais em verdadeiros centros de protestos contra Bolsonaro, antes dele contra Temer. Né? Foram os carnavais do Fora Temer de 2016, 2017 e 2018. Foram os carnavais do Fora Bolsonaro, do Ei Bolsonaro vai tomar naquele lugar, de 2019. Né? E é isso, justamente isso, que a direita, em um ano marcado pelas eleições, quer evitar que se repita. Né? Quando o povo saiu às ruas, gritando lá em 2019, fora Bolsonaro, liberdade para Lula. Desta feita, no momento em que a polarização política puxada pela esquerda aponta num apoio amplo, maciço dos trabalhadores à candidatura do ex-presidente Lula, quer-se evitar que o povo saia nas ruas, grite fora Bolsonaro, que saiam às ruas os blocos que satirizem, que escrachem com o governo, né, como a namoradinha do Aristides, programado já para vários lugares do país, que o povo cante em verso e prosa a sua revolta contra o governo e o regime opressor e exalte aí a sua luta, a sua esperança, a sua expectativa em torno de um governo dos trabalhadores simbolizado na figura do Lula.
Obviamente, diante dessa situação, é necessário mobilizar, é necessário sair às ruas, se opor à proibição, né? Porque ela é parcial, ela é arbitrária e, mais uma vez, se estabelece uma proibição de tipo de um verdadeiro regime de apartheid. Por exemplo, estão permitidas em São Paulo, até o momento, no Rio de Janeiro, os desfiles das escolas de samba, uma atividade com fins claramente envolvendo bilionários lucros da rede hoteleira, das redes de televisão, como a Rede Globo, que detém os direitos de transmissão desse evento e que não quer, portanto, que os mesmos sejam cancelados. O que menos interessa para essa gente, para essa direita racista, para essa direita reacionária, é a saúde do povo. A única preocupação é perseguir, é manter o povo controlado e impedir que ele se manifeste. Por isso, é necessário se opor a essa medida. A esquerda precisaria levantar suas vozes e colocar do lado do povo. Se temos direito a trabalhar, temos direito a protestar e temos direito ao carnaval, temos direito a sair às ruas. É necessário adotar as medidas de proteção, é necessário ter testes gratuitos, ampliar a rede de atendimento pública, mas de maneira nenhuma proibir o povo de se manifestar. Bom, junto com essa medida, queria destacar no programa de hoje a convocação pela nossa Corrente Sindical Nacional Causa Operária da Conferência Sindical Nacional, uma conferência aberta que nós vamos realizar nos próximos dias 15 e 16 de janeiro para debater o programa de luta da classe trabalhadora diante da crise, as reivindicações, as bandeiras de luta no movimento operário contra o desemprego, contra a fome, contra o arroxo salarial, contra as privatizações e a destruição dos serviços públicos, e uma proposta de organização para quebrar a paralisia do movimento sindical, para levar um trabalho de intensa agitação e propaganda nas fábricas, nos locais de trabalho, nos bairros operários, para levantar o país justamente contra esse regime de arbítrio e perseguição que faz as condições de vida do nosso povo retroceder como nunca. A conferência é aberta a todos os interessados, vai ser um encontro que vai reunir companheiros do Bloco Vermelho, companheiros do PT, companheiros de outros setores da esquerda, do Partido Comunista do Povo Brasileiro e de outras organizações, que vamos estar juntos. Setores de várias categorias, metalúrgicos, professores, correios, servidores públicos, as mais distintas categorias, para aprovar um programa de luta, debater a necessária organização das oposições sindicais, dos comitês de luta, do fortalecimento da luta no interior da Central Única dos Trabalhadores, nos sindicatos, para apontar uma perspectiva diante das reivindicações fundamentais e diante da crise política, uma alternativa própria dos trabalhadores. A rejeição da política de frente ampla com a direita golpista, a rejeição à política de impor um vice golpista. Então, nós convidamos você a acessar, né, a página da Conferência Sindical, a se inscrever, a entrar em contato conosco e a participar. Nesse encontro, vamos deliberar aí a agitação nas fábricas, nos locais de trabalho, na defesa da candidatura de Lula, né, a única capaz de garantir a unidade, a unificação da esquerda e com uma possibilidade de vitória contra Bolsonaro e toda a direita, e a defesa dessa candidatura como parte da luta por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo, como um programa próprio dos trabalhadores, né, com a mobilização necessária, porque só através do enfrentamento, no próximo período, será possível reverter a situação de retrocesso em que o regime golpista nos levou. Reforçamos o convite, a sua participação. Inscreva-se, dia 15 e 16 próximos, em São Paulo. Vamos realizar um intenso debate e retirar importantes deliberações. Um abraço e até o próximo programa.